Senna, brasileiro ariano, nascido em São Paulo a 21 de março de 1960. Estreou na Fórmula 1 na Toleman. No ano de 1984, ganhou o segundo lugar em Mônaco e no ano passado ficou em quarto lugar no Mundial. Ganhou 2 grandes prêmios, Portugal e Bélgica. 2 segundos, 2 terceiros lugares e 7 pole positions, correndo pela Lotus, a mesma equipe que defenderá este ano. Ayrton Senna, aos 13 anos, disputou a primeira prova oficial de kart. A primeira vitória foi em julho de 73. 74, campeão paulista da categoria Júnior. 75, vice-campeão brasileiro. 76, campeão da categoria 100 e terceiro colocado no brasileiro. 77, campeão sul-americano, vice-campeão paulista e brasileiro. 78, sexto lugar no campeonato mundial de kart, quarto colocado no Grande Prêmio do Japão, campeão brasileiro e campeão das 3 horas de kart. 79, vice-campeão mundial, vice-sul-americano, vencedor do Grande Prêmio de San Marino, segundo na Suíça e na Itália. 80, campeão sul-americano e brasileiro, vice-campeão mundial. Você disse que seu pai nasceu aqui, no Horto mesmo? Nasceu aqui, ele cresceu aqui toda a infância. Meu avô trabalhava aqui dentro do Horto, então meu pai passou a maior parte da vida dele aqui dentro. Você também? Não. Não. Quando eu entrei no cenário, ele já estava morando em outro lugar. Fala do seu primeiro carro. Seu pai, quando você era criança, fez um carro para você, não fez? Era uma espécie de um kart, não era nem bem um kart, era uma tentativa de um kart, era também um tipo mini carro. E foi era bem pequeno quando ele fez isso, por uma brincadeira, e várias vezes me trouxe aqui, inclusive. Você disse para sua família, vou para ser campeão. Como é que você tinha tanta certeza? Não é bem assim. É lógico, se você participa num esporte, competição muito grande, estava passando de amador, de hobby, para uma tentativa como profissional, então você tem que ter uma segurança muito grande, tem que acreditar em si mesmo, né? E essa foi uma das características que eu desenvolvi durante toda a minha vida. E quando eu fui porque eu acreditava que eu tinha condições de atingir um objetivo principal, que era um dia chegar à Fórmula 1 e ser respeitado dentro da Fórmula 1. Mas entre ir e atingir existia um vazio enorme, desconhecido, digamos, né? Que eu só ia mesmo saber tentando. Na Fórmula Ford, Ayrton venceu 13 das 18 provas dos campeonatos Townsend, Torresen e o Royal Automobilism Club, ganhando ambos por antecipação. Nessa categoria, colecionou 12 primeiros lugares, 6 segundos, 1 terceiro, 1 quarto, 1 quinto, 13 pole positions, 8 melhores voltas e 5 recordes de pistas. Como é possível uma pessoa chegar e vencer assim tantas vezes seguidas de uma vez? Você pode explicar isso? É uma boa pergunta. Eu acho que eu tive sorte de escolher uma boa equipe, então eu tinha um bom carro competitivo. Eu consegui me adaptar à vida na Inglaterra, digamos, profissional, rapidamente. Me adaptei rapidamente ao equipamento novo, ao pulo do kart que eu dei para a Fórmula Ford. Uma série de coisas que deram certo, mas não deixou de ser difícil. Eu treinei muito, eu me dedicava o tempo todo para isso. Eu vivi o ano inteiro em função da minha profissão lá, em função da Fórmula Ford. Vivia numa fábrica que era em frente a uma pista, vivia nessa pista treinando. Uma série de coisas que não aparecem, que as pessoas não sabem. Mas é um conjunto de coisas que, se você conseguir colocar todas em harmonia, é que dá um resultado. E eu acho que foi isso, eu tive a sorte de conseguir todos esses ingredientes e fazer com que eles trabalhassem juntos para obter o sucesso. Você seria capaz de transmitir essas suas qualidades para outra pessoa? Se você tivesse um aluno, por exemplo?
eu tenho a impressão que os elementos básicos da coisa, assim, na teoria, né? Eu acho que sim, mas na prática realmente dependeria da própria pessoa de assimilar e desenvolver essa técnica ou esse gosto, ou sei lá como chamar, essa arte de guiar um carro de corrida. Foi vencer aquela prova em Snettertown com um carro sem freio. Aquilo lá foi interessante porque o momento mais engraçado foi logo após a corrida. Assim que deu a bandeirada, eu dei ainda uma volta, parei em frente aos boxes e estavam os mecânicos ali, o Maurício Benjamin estava ali também. Ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia identificar. Isso pelo desempenho durante a prova, né? Pelo comportamento meu durante a prova. E aí quando eu disse que não tinha os freios, porque tinha perdido logo na primeira volta, numa escorregada que eu dei na saída da pista, eles não acreditaram. Eu falei, bom, vai lá e coloca a mão no disco de freio, porque geralmente o disco de freio do carro de corrida é hiper quente. Vai lá e coloca a mão no disco de freio, tem que estar gelado, né? E o Maurício foi direto, botou a mão no disco e estava realmente frio o disco de freio. Eu hoje não faria isso, absolutamente. Eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Mas na época valeu, e valeu como experiência para hoje em dia. Primeira corrida de Fórmula 3 foi no dia 13, e você terminou 13 segundos na frente do segundo colocado. Já da outra vez você estreou no dia 13. Você não acha que é muito 13, não? Você é supersticioso? Tem cisma com cor, gato preto, sexta-feira 13? Não, não tenho, não sou supersticioso, não. Mas, você falar em 13, a única vez que eu me lembro desse tal de 13 foi no ano passado, no Grande Prêmio da Bélgica, em Spa, onde eu venci, que na sexta-feira, 2 dias antes da corrida, que era tomada de tempo, então, a gente tem sempre sexta-feira e sábado tomada de tempo, a corrida no domingo. Na sexta-feira, era sexta, dia 13. E foi, sem dúvida, um dos piores dias em corrida durante a temporada toda. Porque no grid de largada eu fiquei em 18º ou 20º. E os 2 carros que eu tentei usar pela manhã pegavam fogo constantemente. Eu sentava num carro, saía, não dava sequer uma volta, vinha pro box com o carro pegando fogo. Apagava o fogo, arrumava, saía de novo, voltava de novo, o carro pegava fogo. Mudava de carro, acontecia a mesma coisa. E a consequência disso foi ficar em 18º ou 20º, então eu não conseguia andar. Naquele dia assim mesmo eu andei. E era uma sexta-feira, dia 13. Desde aquele dia, então, eu fiquei meio cismado com esse negócio. E no dia seguinte foi tudo bem, eu fui segundo no grid, larguei em segundo na corrida, venci a prova naquele final de semana, foi minha segunda vitória. Mas, assim, a título meio de brincadeira, e com um fundozinho de verdade, né, aquele lá eu guardei, ficou pra história. Na Fórmula 3, Ayrton entrou definitivamente para a história do automobilismo com 9 vitórias consecutivas, superando Jack Stewart, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. O que você tem melhor do que esses pilotos? Não, eu acho que quando eu passei a Fórmula 3, eu não pensei em bater o recorde do Jim Clark, ou do Jack Stewart, ou do Piquet. O importante para mim era ter uma boa temporada e vencer o maior número de provas possíveis. Independente de recorde ou não, porque a Fórmula 3 é que ia anteceder exatamente, se eu conseguisse sucesso, muito sucesso, uma entrada à Fórmula 1. Quando Ayrton pilotou um Fórmula 1 pela primeira vez, apesar do motor ter 20 cavalos a menos que os usados em carros de competição, com os freios desajustados e pneus comuns, ele bateu todos os recordes do circuito de Donington Park em apenas 12 voltas. Como é que você conseguiu um negócio desse? Foi num Williams, não foi? Exatamente. O primeiro carro que eu guiei de Fórmula 1 foi o Williams. Foi o Frank que me deu a primeira oportunidade. Foi em Donington e sem dúvida um dia assim especial na minha vida, porque toda aquela espera, aquela expectativa, tantos anos, do tempo que eu assistia a corrida de Fórmula 1 pela televisão aqui do Brasil ainda, aquelas manhãs de domingo, né? Sair da cama especialmente para assistir a corrida, era um sonho que eu tinha e que naquele dia era realidade. Eu ia pilotar um carro de Fórmula 1
E o resultado foi ótimo, foi bom porque repercutiu muito bem dentro da Fórmula 1 e ajudou eu a conseguir outros testes, eventualmente, com outras equipes, e uma delas, inclusive, que eu vim a participar, então, em 84, que foi a Toleman. Ayrton estreou na Fórmula 1 no dia 25 de março de 84 no Grande Prêmio Brasil, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, pilotando um Toleman. Parou na 8ª volta com problemas no turbo, mas já em Mônaco a coisa foi bem diferente. Nosso Ayrton estava prestes a conquistar a ponta e fatalmente iria vencer, quando a direção da prova resolveu suspender a corrida. Você podia contar pra gente o que aconteceu em Mônaco em 1984? Nós torcemos aqui no Brasil, aquela corrida com chuva. Você podia contar? Ficou indignado porque suspenderam a prova. Você pode contar pra gente como é que foi? Não, a prova não deveria ter sido suspensa de forma alguma. Mas dadas as condições e a situação ali, de Prost, que era francês, estava liderando a corrida, enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas não existe nada melhor ou pior do que o tempo, depende do caso, para amenizar as coisas, né? Então na época eu fiquei muito revoltado, né? Porque foi uma oportunidade de ouro que eu perdi de vencer já a minha primeira prova na Fórmula 1, sob condições tão difíceis. Mas hoje em dia eu acho que uma coisa que aconteceu foi no passado, passou, acabou. Aprendi novamente com isso, adquiri experiência importante para uma nova situação como essa, não descartar a possibilidade de que, se for o piloto daquela nacionalidade, daquele país, liderando a prova ou em condições similares, ficar de olho aberto que a corrida pode ser parada. Foi um dia importante para mim, porque eu consegui então me autoafirmar dentro da equipe muito bem e também recebi uma publicidade enorme, não só no Brasil, mas mundialmente, pelo fato em si. E dali para frente, então, digamos assim, o cachê subiu bastante. O que você aprendeu correndo num Toleman em 84? Automobilismo e Fórmula 1 em especial é muito ingrato às vezes, porque você depende do equipamento, depende do carro. E embora o piloto seja sempre o mesmo, se o equipamento não corresponder, você deixa entre ganhar e não terminar a corrida, ou terminar em 8º ou 6º, não precisa muito. E eu acho que no ano que eu fiz com a Toleman, eu senti pela primeira vez na minha carreira essa dificuldade, porque a Fórmula 1 em especial é muito ingrata nesse ponto, dada a diferença enorme entre os equipamentos, entre os carros. Então eu senti pela primeira vez na minha carreira essa diferença e aprendi um pouco a viver, a conviver com esse problema. E de certa forma me preparou um pouquinho para uma segunda temporada na Lotus, que teve sucesso, mas teve dificuldades também. E também me deixou também um pouco mais, digamos assim, faminto, né? De conseguir aquele sucesso tão grande, tão desejado no ano seguinte, que foi 85. Até hoje, as provas que eu venci, estava chovendo. A primeira delas foi Estoril e não estava chovendo, estava caindo uma água brava mesmo. E eu diria que foi a principal razão da minha vitória. Se não tivesse chovendo, talvez eu não tivesse acontecido. E foi sem dúvida a corrida mais importante de toda a minha vida, porque eu acho que uma das mais difíceis. Foi a minha primeira vitória na Fórmula 1 e sendo no início do campeonato, onde eu tinha uma necessidade de encontrar um apoio da equipe, que era nova para mim, na segunda prova, vencendo para a Lotus, depois de 2, 3 anos que eles não tinham uma vitória, fez com que eu adquirisse dos mecânicos, do chefe de equipe, dos engenheiros, assim, uma confiança ainda maior em realmente apostar em mim durante a temporada inteira.
E pessoalmente foi assim, não sei nem como dizer, foi extraordinário. Em novembro de 84, Senna foi atingido por uma paralisia facial causada por um vírus. Livre da paralisia na corrida de estreia com a Lotus em 85 aqui no Brasil, Senna já era ídolo. Por uma pane elétrica, não pôde concluir a prova. Sua primeira vitória foi em Portugal. Parece que o Alboreto até chegou a forçar uma colisão com você na pista. É assim, é uma guerra, esse negócio de Fórmula 1, quer dizer, um piloto é capaz de chegar e provocar uma colisão na pista? No tempo que eu corria de kart, eu cheguei a fazer isso, não foi nenhuma vez, várias vezes. E com isso aprendi, porque muitas delas, a maioria delas deu errado. E aprendi com isso que não valia a pena o risco. Eu acho que no Fórmula 1 é uma coisa totalmente fora da realidade, porque o risco que você corre já normalmente em condições normais é muito grande. Tentar provocar um acidente deliberadamente é de certa forma inadmissível. E eu não acredito que o Alboreto tenha tentado uma colisão. Ele está realmente, provavelmente nervoso, perdeu um pouco, digamos, o controle que ele costuma ter muito bem, inclusive, e arriscou um pouco numa ultrapassagem que poderia, se eu não tivesse evitado a curva, causar uma colisão entre nós. Mas eu acho que isso foi na hora do sangue quente, enfim, né? O sangue italiano, inclusive, né? Diz uma coisa, Ayrton, o que você acha da morte? Eu acho que o dia que chegar, chegou. Pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos, pode acontecer para todos nós. A única coisa certa é que vai acontecer para todos nós. Quando e como é a diferença. Do amor. Eu acho que é o que mantém as pessoas unidas e mantém a gente vivo, né? Drogas. Totalmente desnecessário. Política. Olha, eu não sou nem de esquerda nem de direita, porque eu não acompanho a política e não gosto de política. Eu acho que, inclusive, política é uma das... Eu acho isso, que é uma das piores coisas que existe no mundo que a gente vive. Se fizesse menos política e trabalhasse mais, sem dúvida, esse mundo da gente seria bem melhor. Do dinheiro, você acha importante? Nesse mundo da gente, sem dúvida.